E aí, pessoal, tudo pronto para mais uma sessão focada na sua aprovação? Hoje a gente tem uma missão: desvendar um dos assuntos que mais caem e que mais decidem em raciocínio lógico-matemático para o concurso da Alerro. A gente vai mergulhar fundo em proposições, conectivos e, claro, nas famosas tabelas verdade. E o nosso guia aqui é uma estratégia certeira, mirando exatamente no que a banca FGV adora cobrar. Preparados? Mas, ó, antes de mais nada, vamos aos créditos, porque são super importantes. Todo esse material que a gente vai ver é baseado no caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, que é o grande idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. A gente está usando como base o caderno 1, que foca justamente em proposições, conectivos lógicos e tabelas verdade, ou seja, é o alicerce de tudo. E aqui, ó, tá o nosso mapa da mina para hoje. Primeiro, vamos entender a lógica da banca. Depois, construir a base, os fundamentos sobre o que é uma proposição. Em seguida, a gente pega as ferramentas, que são os operadores lógicos. Com tudo isso em mãos, a gente parte para dominar as regras do jogo, as tabelas verdade. E claro, para fechar, vamos aplicar tudo num simulado rapidinho, no estilo da FGV, e terminar com aquela síntese para cravar o conteúdo na memória. Bora lá? Então, começando pelo nosso primeiro bloco, a lógica do concurso. É fundamental a gente encarar essa jornada não só como estudo, mas como uma verdadeira missão. Uma missão com o alvo bem claro, a sua aprovação. E o objetivo dessa missão é bem direto ao ponto. Como o professor Lessa sempre reforça, para a FGV, três coisas são cruciais aqui. Primeiro, saber bater o olho e identificar o que é e o que não é uma proposição. Segundo, memorizar os conectivos e os seus símbolos, não tem para onde correr. E terceiro, o mais importante de todos, dominar a tabela verdade. É aqui que o jogo é ganho, é o coração da matéria. Exato. Então vamos começar pelo começo, né? Pela base, pelo alicerce de todo o raciocínio lógico. Sem entender bem isso aqui, o resto fica solto. A gente está falando, claro, do conceito de proposição. Bom, então o que raios é uma proposição? Pela definição, é toda sentença que declara alguma coisa, que afirma ou nega algo. E o ponto-chave é este: ela precisa ter um valor lógico. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Ponto. Não tem talvez, não tem depende, a lógica é binária, é V ou F. E esse slide aqui deixa a diferença gritante. Olha só, na esquerda, exemplos perfeitos. Rondônia é um estado. Dá para julgar? Sim, é verdadeiro. O número 2 é ímpar. Dá para julgar? Com certeza. É falso. As duas são proposições. Agora, olha para a direita. Que dia lindo! Não dá para dizer se é V ou F. Qual o seu nome? É uma pergunta. Estude agora é uma ordem. E atenção máxima nessa última. Ele foi aprovado. Isso é o que a gente chama de sentença aberta. Quem é ele? Se a gente não sabe, não tem como valorar. E a FGV, gente, adora essa pegadinha. Beleza. Se as proposições são os tijolos da nossa construção lógica, agora a gente precisa do cimento para juntar tudo. E esses cimentos são os operadores lógicos, ou como a gente mais chama, os conectivos. São as nossas ferramentas para criar raciocínios mais complexos. E aqui está a nossa caixa de ferramentas. Cada conectivo tem seu nome, seu símbolo e sua ideia principal. O professor Lessa usa umas analogias que ajudam muito a fixar. Olha só. A conjunção, o nosso E, é o exigente do grupo. Ele quer que tudo seja verdade. Já a disjunção, o ou, é o flexível, o gente boa, sabe? Basta uma verdade que para ele está tudo certo. O condicional se, então, cria uma relação de causa e efeito. O bicondicional, se e somente se, é uma via de mão dupla, uma equivalência. E a negação, bom, a negação só inverte o valor. O primeiro passo é decorar esses símbolos. Isso tem que estar na ponta da língua. Agora sim, chegamos no centro do universo da lógica para concursos, no que o professor Lessa chama de o coração da matéria. Se a gente entender bem as tabelas verdade, a gente resolve a maior parte das questões de lógica da FGV. É aqui que o jogo é decidido, pessoal. E o pulo do gato aqui é não tentar decorar a tabela inteira de cada conectivo. A estratégia é muito mais inteligente. A gente foca na exceção, principalmente na regra que torna a frase toda falsa. Olha como fica mais fácil. O E, o exigente, só precisa de um F para tudo ficar falso. O ou, o gente boa, só é falso se tudo for falso. O se, então, tem a famosa exceção da Vera Fischer. E o se, somente se, fica falso quando os valores são diferentes. É muito mais eficiente pensar assim, confia. E aqui está ele, o mnemônico mais famoso e mais importante de todos. Vera Fischer é falsa. O que isso quer dizer? Que no conectivo condicional, o se então, o único, eu disse único,
Caso em que o resultado é falso é quando a primeira parte é verdadeira, o V de Vera, e a segunda é falsa, o F de Fischer. V com F dá F. Anota isso, coloca um post-it na parede, porque a FGV vai cobrar isso de algum jeito, é certeza. Ok, vamos fazer um teste rápido para isso grudar na mente. Preparados? Um bate-bola rápido. No conectivo se então, qual é o único caso que o resultado é falso? Pensa aí. É isso aí, V setinha F, o antecedente verdadeiro e o consequente falso, a nossa querida Vera Fischer. Perfeito! Vamos para mais uma, rápido. Agora com o conectivo OU, aquele que a gente apelidou de gente boa. Qual é a única situação que faz ele ficar triste, que faz ele ser falso? Isso! Só quando tudo for falso. F com F dá F. Se tiver uma verdadinha no meio, ele já fica feliz, a proposição toda vira verdadeira. Excelente! Essa agilidade no raciocínio é o que vai fazer a diferença no dia da prova, gente. Certo. Agora que a teoria e as regras de ouro estão frescas na cabeça, chegou a hora da prova de fogo. Vamos ver como a FGV pega esses conceitos e transforma numa questão de concurso. É hora de aplicar o conhecimento na prática. Olha aí um exemplo clássico com a cara da FGV, uma proposição condicional. Se João é rondoniense, então ele gosta de tacacá. E a pergunta é direta, sem rodeios. Quando essa frase vai ser falsa? A resposta está na regra que a gente acabou de treinar até não poder mais. Vamos fazer o que o professor Lessa chama de análise cirúrgica. Passo 1, qual o conectivo? É o se, então. Beleza. Passo 2, qual a regra da falsidade para ele? É a Vera Fischer, V setinha fé. Passo 3, vamos aplicar na questão. Para ser falso, a primeira parte, João é rondoniense, tem que ser verdadeira. E a segunda parte, ele gosta de tacacá, tem que ser falsa. Ou seja, ele tem que ser rondoniense e não gostar de tacacá. E o gabarito confirma exatamente a nossa análise. A única forma da frase ser falsa é se o João for mesmo rondoniense, V, e não gostar de tacacá, F. É a aplicação pura e simples da regra. Percebe? A FGV não quer saber se a frase é real ou não, ela quer saber se a gente conhece a regra lógica. Dominar isso é garantir um ponto que muita gente perde de bobeira. E a gente chega ao final da nossa jornada de hoje, o momento do debrief da missão. É a hora de consolidar o que é mais importante e dar aquele gás na motivação para essa reta final de estudos. Então, para fechar com chave de ouro, as regras de ouro. Lembrem-se, o E é o exigente, só é verdade se tudo for verdade. O OU é o gente boa, só é falso se tudo for falso. O C, então, tem a regra da Vera Fischer, só é falso em ver com F. O C, e somente C, gosta de igualdade, é verdadeiro com valores iguais. E o OU, o exclusivo, gosta de diferença, é verdadeiro com valores diferentes. Isso tem que estar automático. E para encerrar, uma reflexão muito bacana que o professor Lessa traz no material. O estudo da lógica vai muito além de acertar questão em prova. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lógica, no fundo, é a ferramenta que estrutura o nosso pensamento racional. E para quem quer um cargo público, ter um raciocínio claro, coerente, sem contradições, é a base para servir bem à sociedade e tomar decisões justas. É sobre isso. Este material foi produzido a partir do conteúdo do projeto Aulero Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa na hora que o próximo resumo for liberado. Um grande abraço e até a próxima!